Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. Muito obrigado pelo seu acesso aí, tanto no YouTube também nas nossas plataformas ali, Facebook, Instagram, TikTok. Nós sempre estamos ali, de alguma forma, passando algumas informações para vocês. E olha, hoje o papo é legal com dois empreendedores, né? São meus amigos já de longa data. Um é daqui, de Joinville, realmente, e o outro está se aventurando, conhecendo assim como eu. Eu também sou de forasteiro, né? Digamos assim, sou do Paraná. Você é um pouco mais distante no estado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, conversando hoje aqui com o Guilherme e também com o Eduardo. E rapaziada, tudo certo? Tudo certo, né? Tudo certo, vamos Bem ver. tranquilo. É. De onde que você? Já tem que falar de onde que você Esse daí veio. é o sou homem do Pará. norte, né? Eu sou do norte. Paraná. É de onde? Tu é do Paraná e eu Sou do sou do Pará. faltou um Só, na... vou tirar o N. Você é daqui mesmo, né? Eu sou barriga verde, né, mano? Barriga Verde. Barriga Verde é Catarinense. catarinense, né? É. E quem nasce em Floripa E é complicado, né? é o quê? Manezinho? Manezinho, né? Acho que é Floripa e Itajaí, né? Acho que é, não sei. Ah, eu também não sei. Mas acho que é, né? Que doideira. Cara, vocês hoje trabalham com empreendedorismo, não são... Hoje, a principal função de vocês, vamos colocar assim, né? Que o empreendedor é maluco, né, cara? Todo dia abre uma ideia nova e tudo mais. Mas hoje a principal função de vocês. O interessante aqui desse bate-papo é que a gente vai ter dois pontos de vista, né? Um cara que é barbeiro, entendeu? E um cara que é dono de barbearia e barbeiro. E o interessante é que a galera pensa que o barbeiro ele é só uma profissão. Mas quando, na verdade, o barbeiro ele empreende. O barbeiro ele é um MEI, onde ele trabalha prestando serviço. Entendeu? Então, tem dois pontos de vista aí bem diferentes. E aí o proprietário da barbearia, ele é empreendedor e é empresário, que também é uma coisa exatamente. diferente, É né? bem diferente. É tá? bem diferente. E barbeiro também não é só uma profissão, né? É um estilo de vida, né? É? É bem diferente. O cara vive a barbearia tanto dentro quanto fora, né? Me explica mais isso aí, cara. Que isso aí... Aliás, cara, é legal falar, tipo, barbearia 5 estrelas que fica na rua São Paulo, qual é o número lá? 1789. Vai aparecer aqui. perto do Vai aparecer aqui, hipermercado Condor. Né? E olha só, lá tem um cantinho dos meninos pra trabalhar, mas tem também a mesinha de sinuca, que a galera vai, às vezes, só pra jogar sinuca lá, pra trocar uma ideia. Tem isso sinuquinha, tem pimbolim, tem uma cerveja gelada. Porque, na verdade, não é só um espaço pra você cortar, é um tipo É um um espaço happy masculino. hour. A galera gosta de estar lá, né? Happy hour porque tem bebida lá também, A né? galera gosta de estar lá, a galera às vezes vai só pra trocar ideia, entendeu? É um lugar bem aconchegante, né? E como que começou, o Gui? Essa ideia, assim, como que foi? Eu comecei, eu virei barbeiro em 2015, quando tava trabalhando numa empresa chamada de fundição, né? Eu era operador de máquina laser. Em 2015 eu peguei um colega meu que estudava comigo, a mãe dele já tinha um salão de beleza em casa, né? Daí ele me chamou, Gui, vamos abrir uma barbearia? Daí eu falei, não, fiquei com medo, tá ligado? Falei, não, porque, eu tô ganhando bem. Era Daí CLTzão lá, né? Daí eu falei, não, cara, tinha medo, bem receio, né? Falei, vou sair daqui ganhando, tinha plano de saúde. Falei, não vou sair. Como qualquer outra pessoa. Daí ele abriu a dele, daí eu fiz o curso junto com ele. Fez o curso, tudo certinho. Eu continuei na empresa e ele... Só que daí eu comecei a atender o pessoal da empresa. E foi indo. Final de semana atendia. Teve um final de semana na minha casa que tinha 20 pessoas. Minha mãe chegou em casa... Teve Festa. Teve um vizinho que veio conversar com um parente lá, que chegou e falou assim, Cristiano, o que tá acontecendo aí que teu filho tá... Vocês estão vendendo droga, hein? E algo O ilícito. pessoal entra ali, 30 minutos já sai, o que tá acontecendo? Um monte de gente entrando e saindo, né? E pior que teve mesmo. Daí nesse tempo eu montei a barbearia em casa. Daí em 2017 eu recebi a proposta pra ir embora pro Canadá, vendi tudo. Não fui embora porque deu uns problemas lá. Que a Luísa tava lá. Nossa, tava a Luísa. foi péssima. Essa Luísa era a Luísa das antigas. Daí eu peguei e eu fui cortar cabelo em dezembro numa barbearia ali no Aventureiro. E o cara pegou, o barbeiro dele tinha falhado. Eles eram em 3 barbeiros lá, só que só tinha o dono lá. Daí cheguei lá, tava tudo atrasado. Eu falei, cara, preciso cortar cabelo porque eu tinha uma festa pra ir no final de ano. Daí ele falou, meu barbeiro me abandonou e tal. Daí eu falei, eu sou barbeiro, só que é o seguinte, mano, eu posso vir aí te ajudar. Fiz a minha proposta, só que só no período da tarde e noite aí, porque de manhã eu trabalho. Daí ele falou, show de bola, vamos dar. Daí fiquei lá um mês.
Foi a pior época da minha vida, que trabalhei demais. Trabalhava das 5 da manhã até quase meia-noite. Ganhei muito dinheiro, só que, sofrido demais. Bem sofrido, né? Daí daí fiquei lá, daí eu falei, pô, não tá compensando mais ficar na indústria mais. Eu peguei e saí da indústria, fiquei o dia inteiro lá no período integral na barbearia. Recebi uma proposta pra ir pro centro, fiquei 2 anos lá. Daí eu falei, não, agora chegou meu momento. Daí saí lá e abri minha barbearia, e onde eu tô ali, vai fazer 5 anos já. Mas no mesmo lugar ali? Não, onde eu trabalhava? A primeira vez quando você abriu o teu Não, negócio. 5 anos tô ali, no Ali? mesmo local. E aí você foi e resolveu virar empresário, porque aí você montou o teu negócio, o teu sistema, né? E já era um sistema assim, tipo, porque antigamente, cara, você cortava o cabelo, não era dessa forma, né? Você tinha um Sim. salão e era salãozinho ali. Pá, hoje em dia, como a gente falou, é um ambiente diferente, né? É gourmetizado, né? A barbearia mudou bastante. É gourmetizado. né? Saiu Verdade. daquele ventilador de teto, aquela revestinha. Daqueles 10 pila por Do salão corte. unissex. No né? unissex, é verdade, né? E a homem e a mulher, e o cabeleireiro já era meio estranho. Não, né? mas até Tanto é tinha que quando- barbearia antigamente ainda. A minha mãe que me deu a ideia de virar barbeiro, né? E ela falou, meu filho, por que tu não aprende a cortar cabelo, né? Ela é cabeleireira. Aí eu disse, mãe, esse negócio de cortar cabelo não é coisa de homem, não. Olha o meu pensamento na época. Olha o meu pensamento. Totalmente Porque preconceituoso. as pessoas tinham esse Tinha. rótulo antigamente, Tinha, né? e inclusive até hoje Ainda tem. tem, Hoje Ainda tem um pouquinho menos, mas Capaz. ainda tem. Sério? Tem gente que fala assim, tu corta cabelo, tu só corta cabelo ou tu trabalha? Pô, Entendi. É igual músico, né? É. E quando teve na uma- verdade a gente provavelmente ganha mais do que essas pessoas. Antigamente eu me aventurei na parte de música também. E era assim, você é músico, trabalha onde? Sou músico. Ah, mas tem essas coisas. Tem- Mas tá, daí você montou e aí você começou sozinho, tinha. Não, quando tava lá, eu tava nessa barbearia e o barbeiro que trabalhava comigo lá, eu fiz uma proposta pra ele, né? Uhum. Daí ele pegou e veio junto comigo. Inclusive ele ficou 3 anos comigo, saiu e agora voltou. É aquela história, né? O O bom filho é filho casador. Filho prodígio, né? E você, Eduardo? Daí tua mãe te falou, vai cortar cabelo e você foi Aí fazer não o curso. fui, aí eu fui fazer o curso de manutenção de celular. Nada a ver, né? Aí aprendi a cortar celular, só que eu fui virar barbeiro uns 2 anos depois, porque aconteceu algumas coisas lá, a gente teve que se mudar para o interior, Certo. para ficar próximo ao meu padrasto, né, que trabalhava com mineração. E aí lá eu me tornei barbeiro, né? Como não tinha assistências técnicas lá e na cidade eu prestava serviço para outras, Uhum. eu não tinha dinheiro para bancar uma assistência técnica, né? A Sim. operação e tudo mais. E aí ela falou, deu a mesma ideia de novo, né? Por que tu não vai cortar cabelo? E aí eu disse, Que todo mundo precisa, né? Precisa. Cortar cabelo. Aí né? ela falou assim, sei que tu não vai ganhar como tu tá ganhando lá, mas se tu cortar 10 cabelos por dia, 5 cabelos por dia, a R$10 é R$50 por dia. Multiplica vezes por 30, É 1.500. 1.500. Já dá pra te ver, tu vai estar no interior, o custo de vida é mais barato, aham. dá pra te fazer tudo que tu quiser, viajar pra cidade pra ir ver teu namorado. Aí, então fechou. E aí, como a gente tava chegando, se estabilizando no interior, eu não fiz curso. Não fui pra o Instituto Embeleze, que é o caminho tradicional. Eu fui pra barbearia, porque eu disse, não tem lugar melhor pra aprender a cortar cabelo do que na prática. Aham. Então, eu vou chegar lá, cheguei com o barbeiro, eu tô querendo aprender, eu quero uma oportunidade, quero que tu me deixe ficar aqui, entendeu? Eu aprendo muito rápido, eu vou ver tu cortar, eu já vou aprender. E ele me deu essa oportunidade. Fiquei lá 2, 3 meses, aprendi o que eu tinha pra aprender ali, até porque naquela época o barbeiro não tinha tanto conhecimento como ele tem hoje, né? Aí fui pra um outro lugar, que inclusive eu cortei o cabelo dele esses dias agora. Um cara que naquela época, 2017, já era muito mais atualizado do que no local onde eu estava, onde eu comecei. Aí fui lá, ele foi me ensinando, fui aprendendo. Só que eu achava que eu tava muito ruim, né? Começando e tal. E aí aconteceu um imprevisto que eu precisei voltar pra cidade. Só que quando eu voltei pra cidade, pelo fato de ter me dedicado muito naquele ano no interior e não ter contato com outros barbeiros que eram tão bons quanto, eu cheguei na cidade e estava cortando melhor do que todo mundo na cidade. Então eu comecei em 2017 e em 2018 eu ganhei um prêmio de barbeiro de destaque daquele ano, porque, tipo, a mão de obra era muito desqualificada para aquela época. Então, Mas isso acontece em qualquer mercado, né, cara? Você é interior, assim, eu conheço muita gente interior, assim, que você fala assim, principalmente no meu mercado, né, que é marketing e pensar em estratégias, às vezes você fala o mínimo, cara, que para mim é o mínimo, é o máximo daquelas pessoas, né?
E o que eu sempre falo, cara? Conhecimento. Conhecimento é importante, depois você vai colocar em prática para isso tornar isso rentável, né? De Sim. certa forma, né? Aí tu veio parar aqui como? Bom, na verdade é assim, né? 2018 eu voltei pra cidade, fiquei trabalhando mais uns 2 anos ali. Aí quando deu a pandemia, fechou tudo. Aí eu disse, pô, vou virar marqueteiro também, né? Uhum. Olha a cabeça. Ó, a galera olha na internet e acha, meu, muito fácil. Vou virar blogueiro, né? Vai, é muito fácil. Aí tá. Vou abrir minha página ali e vou ensinar Não, vou ensinar a ganhar dinheiro vendendo curso. o extra, né? Arrasta pra cima, ó, arrasta pra cima. Só que mal eu sabia que não era bem assim. Mas tá, fui batalhando ali e deu certo. Montei um e-commerce, cheguei a fazer uns 22 mil reais por mês. Fui indo, só que nessa época eu pensava que eu ia ser pastor. Essa história é Pô, boa. O homem tem uma vida. Tá com quantos anos já? 80 aí? 84. Ele já é um pouco vivido. Já. Nessa época eu pensava que eu ia ser pastor. E Achava aí- que queria também, né? Queria. Achava e queria. É. Legal. Então, tipo assim, o dinheiro que eu ganhava, eu investia tudo pra levar a gente pra igreja. Levar a gente pra igreja, Sim. ajudar as pessoas, comprar cesta básica. Aham. E eu não imaginava que com 20 anos eu ia ter problema de coluna. Eu falei, tá com quantos anos? 80 já, né? Mas, na real, você tá com quantos anos? 22. 22, tá. E com 20 anos eu tive problema de coluna. Fiquei 3 meses de cama. E aí o dinheiro que eu não guardei Uhum. foi a hora que precisou. Então eu tive que mandar a funcionária que eu tinha embora, né? Ela recebia todos os pedidos que a gente recebia ali. E eu fazia a parte de logística, né? Entregava, comprava, falava com o fornecedor e tal. Aí não tive mais dinheiro. Aí eu disse, meu, o que eu vou fazer agora da vida? Você vendia online? Vendi online. Entendi. Só que só lá, local, né? Ah, tá. Tráfico local lá. É. Só fazia local na cidade mesmo. Vendia com anúncio, com e-commerce. Tá. Com e-commerce que eu falo que é marketplace. Qual que era o seu produto? Era eletrônicos. Tá. Relógio, ring light, Legal. microfone, entendeu? Esses eletrônicos assim. Na época tava em alta, né? Porque Uhum. o pessoal tava querendo virar blogueiro, TikTok, fazia dancinha. Era 2020? 2020. Era Bem pandemia. na época da pandemia. Foi. Então, tava em tipo, eu hypei muito no ring light, entendeu? É quem aprendeu, na verdade, quem aprendeu nessa época, eu tava estudando, cara. Eu passei a pandemia toda estudando. Só estudando. Tipo, o marketing. Eu não tinha. Porque como eu vim do mercado já nacional, essa etapa eu não fazia. Eu era vendedor de shows, né? Show business. Então, ia pros locais lá pra vender show. E eu sabia que os caras faziam esse tipo de tráfego. Sim. Já trabalhavam com isso. E aí eu não peguei. Eu fiquei esperando a pandemia. Aí quando veio a pandemia que não dava pra vender show, né? Porque vai vender show pra quem? Aí eu falei, bom, agora eu vou aprender. Daí um amigo falou, cara, começa a estudar marketing digital que vai estourar nessa época. E tanto que estourou, eu passei 1 ano estudando tudo que você imaginar, tudo que é curso, comprei tudo que eu tinha de dinheiro guardado foi pra isso. Aí em 2021 comecei a colocar em prática. Aí comecei a pegar os primeiros mentores e tal, dando mentoria e tal, e aprender até que eu fui fazer os eventos. Mas é bem bacana. Vai, continua aí. Cortei. E aí eu vim pra Joinville porque nessa época eu fiquei doente e tal, fiz fisioterapia. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer agora? Vou cortar cabelo. Só que na mesma época eu decidi sair da igreja. Uhum. Disse, não quero mais ser pastor, não é pra mim. Só que se eu ficar aqui na cidade, como eu sou um cara que tá muito à frente do trabalho na igreja, não vou me deixar em paz. Olha a minha cabeça. Não vou me deixar em paz, vão na minha casa, vão no meu trabalho, vão em todo lugar pra eu voltar pra igreja. Aham. Então eu vou pra outro lugar. Sim. Você mudou de. Queria fugir. Qual era. Na verdade, qual era a linha? era- Qual era? Eu era da Universal. Forte, hein? Forte, pentecostal, vinha forte. Mas é legal, mas legal. E daí você veio pra cá? faz Aí vim quanto pra tempo? cá, comecei a trabalhar por aqui, voltei a cortar cabelo, até porque eu falo que a barbearia é uma das melhores profissões do mundo. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, o barbeiro ele tem trabalho, Sim. entendeu? É uma E- profissão muito olha que valorizada legal. e todo barbeiro ganha bem. O Edu, ele trabalhou na barbearia onde eu trabalhava. Aham. Antes de abrir a minha. Sim. Eu saí de lá, abri a minha. Os caras vão falar que eu tô roubando um barbeiro dele. Todos os meus Vai ser- barbeiros trabalharam lá. Então você tá, né? Esse é um fato. Não é que vão achar, Não é, esse entendeu? é um fato. Não, mas é que assim, ó, o Leandro eu fiz proposta, o Edu ele já tinha saído, daí só foi Só- só uma coincidência. É uma coincidência. Uhum. Hoje lá na barbearia vocês estão em 3. Também Você, o Edu e o Leandro. nós somos em 4, tem o João que atende, tem Aham. a loja Da equipe, né? tem a loja anexada à barbearia.
Daí tem eu e o Edu e o Leandro, que somos os barbeiros dele. Aham. Cara, bacana. E você, então... Mas aí, essa... Hoje, cara, como você falou, né? É uma profissão que sempre alguém tá precisando, né? Tá Sim. sempre, assim, qualquer... Acho que qualquer lugar do mundo, nem pensar em um lugar aqui que não tenha ninguém que corta cabelo. Não tem. Todo Acho, lugar acho que corta. não tem, né? Os índios cortam cabelo. Corta. No meio da guerra tem gente cortando cabelo. Isso é verdade. Precisa de barbeiro, entendendo? Tem barbeiro entendendo do exército, né? É verdade. Antigamente o exército era marcado pelo corte. Tinha exército que fazia um corte diferente aí pra dizer que era soldado, né? Hoje em dia eles usam faixa Mas antigamente ele era diferenciado pelo corte de cabelo. Que doideira, né? Hoje tu olha, tipo assim, na guerra da Ucrânia lá, contra a Rússia, né? Uhum. A Ucrânia, se não me engano, usa amarelo e a Rússia usa branco, uma coisa assim. Bracelete. É. Uma identificação. Até porque E o cabelo antigamente é era pelo corte. tudo Por incrível baixo, que né? pareça. E falando em exército, né? Muita gente não sabe o degradê, né? É um corte que a galera acha que é de marginal, né? Só que veio do exército. É? Os militares que... Como é? Popularizaram? Popularizaram. Foram os militares, não foram os malandrinhos, não. Entendeu? É, eu tô nessa Eles onda. só adotaram, né? Só adotaram. Mas aí quem que fez os desenhos? Começar a fazer os... Aí os desenhos aí é complicado, né? Porque todo mundo tem umas ideias complicadas. É hyparam também, né? Ronaldo fez aquele corte lá que nessa época vocês não estavam. Pô, mas o Não, Ronaldo não. sabe que a história do Ronaldo, né? Ele fez o corte pra o pessoal parar de falar do joelho dele, né? É, não sabia. Ele tava com o joelho operado e todo mundo só falava do joelho dele. 2002 o Ronaldo talvez não vai prestar porque fez cirurgia no joelho. Daí o bicho pegou e meteu o louco, raspou o cabelo Eu lá. escutei outra história. Eu escutei que ele foi cortar o cabelo dele, né? E o barbeiro errou. Não, na verdade ele não conseguiu ir no barbeiro e ele ia raspar a cabeça toda, entendeu? E aí o cara brincou com ele, duvido, deixar só na frente. Aí, sabe como é, né? Homem, falou duvido, parece que dá um negócio no cara. Aí ele deixou. Parece que eu ouvi essa história, não sei Eu se é nunca ouvi verdade. nenhuma história dessas. Eu só sei que era muito legal que todo mundo cortava. Eu não cortei esse. Não, era muito feio, na verdade. Virou moda, virou moda. Cara, mas assim, existe, hoje, na verdade, o cabelo, ele se torna também uma parte fundamental, principalmente pra quem é artista, né? Jogador sempre tá pintando, tá fazendo um corte diferente, sempre criando moda, né? Mas existe só uma linha hoje de cortes, ou existe... Não, existem Não, várias, né? É? Várias. Mas é uma tendência, por exemplo... surgiu uma tendência europeia e o Brasil recebe essa carga e todo mundo, né? É uma onda, assim como moda? É, por exemplo, assim, ó. A moda é aquilo que não passa, né? É atemporal a moda. Certo. E existe a tendência. Entendeu? A tendência passa. Hoje ela é uma, daqui a pouco ela é outra. Uhum. Mas a moda, ela sempre vai ser moda. Um degradê sempre vai ser moda. Um corte social sempre vai ser moda. Entendeu? Um corte clássico sempre vai ser moda. Um mullet. Tendência. Entendeu? Descolorir o cabelo. É tendência. É, né? Voltou, né? Porque já era. Eu lembro que eu cara, Na verdade fazia luzes, é... A descoloração do cabelo, ela tem... Ela é temporal É, durante o ano. sempre uma época do Carnaval e final de ano. final de ano. Ah, é? É uma época, né? O meu filho, né, agora tá na onda do azul, né? Foi o que fez lá com Eu o Gui lá. já fiz isso também. Eu na época, cara, que adolescente, eu tô com 36, assim, mas acho que foi com 17 anos que eu pintei, fazia luzes. Então, ao contrário do meu filho, que ele pintou todo o cabelo, eu fazia luzes só. Aí era, descoloria ou ficava de vermelho, e eram etapas assim. Tem um evento que eu fui em 2017 também, acho que foi. Pivot Point ali. Eu fui fazer um curso de barbeiro. Daí antes eu falei, pô, cara, vou fazer um curso de barbeiro zica aí, top, na verdade não era de barba, né? Era de corte matemático. É porque vocês falam barbeiro, É mas... cabeleireiro, né? Daí cheguei e Por falei, que não usa o cabeleireiro? Qual que é o problema? Aqui a diferença, o cabeleireiro ele corta só cabelo e o barbeiro ele faz corte e barba. É, isso mesmo. E outra coisa, a mulher só tem o cabelo pra fazer, né? Hã? A mulher só tem o cabelo pra fazer, né? A mulher Aí a só tem. diferença é por isso. Porque o homem tem a entendi. barba. Entendeu? Daí, E a sobrancelha agora? Tem alguma sobrancelha? tem Não, sobrancelha. sobrancelha é... Não, hoje em dia tem tudo, né? Limpeza de pele. Ah, é verdade. Lá vocês não fazem esse serviço, porque demora um tempo também, né? Não, a gente faz. Faz. Legal. Tem selagem, alisamento, a gente faz tudo um pouco. Né? É. O que a gente não tá fazendo é descoloração. Por Mas- conta do tempo? Por causa Como do que é? tempo. A Né? agenda, tipo assim, ó, final de semana, normalmente o pessoal desse aí vai fazer final de semana pra sair final de semana. E a nossa agenda final de semana da barbearia É lotada. lotada. Daí se eu não consigo dar atenção suficiente
pra um cliente desse. Porque é química, né? Então não tem como fazer de qualquer forma, né? Daí, às vezes, tipo assim... A química, ela pode deixar a pessoa careca. Pode dar alergia, pode queimar o couro cabeludo. Então Não, e tem que tipo ser assim, algo feito com dedicação ali, prestando bastante atenção. O corte de cabelo é previsto, né? Eu vou cortar o cabelo dele em 30, 40 minutos eu consigo terminar. Certo. A química já muda de cabelo pra cabelo. Se eu pego um cabelo que nem o meu aqui, mais é rápido. muito mais dificultoso do que o teu. Ah, é? Eu achei que era mais O rápido. ruivo é mais difícil de fazer. Porque ele abre menos o tom. É grosso. Quanto mais claro, mais difícil. Ah, é. Que doideira. Eu achei que era diferente. Eu também, quando É o comecei, contrário. também achei que era. É. Daí, tipo assim, ó, daí não tem como ter uma previsão. Ah, claro, o cara tem a expectativa, né? Ah, vou fazer isso, e daí chega na hora, não dá. Daí Cara, e assim, Posterga. vocês também são meio que psicólogos lá, né? troca. Tem É bastante que, resenha. eu sei que vocês são em 3, então sempre tem movimentação, vocês estão conversando e tudo mais. Mas às vezes vocês pegam lá um cara meio cabisbaixo, que brigou. Não, na verdade, cara, tem um caso que é muito. Eu tenho esse caso, assim, tipo, claro na minha mente, toda vez que eu penso nisso. Há um tempo atrás eu atendi um cara, que ele não é feio. Tá. Não é feio. Mas ele sentou na cadeira tão pra baixo que eu percebi sem ele falar nada ali, né? Aí ele falou assim, cara, eu quero um corte aí. Quero um corte que não pareça muito que eu sou feio. Não pareça muito a minha orelha. Que não raspe muito, porque senão eu vou parecer muito branco. Que isso, porque aquilo. Aí eu comecei a identificar ali, né? E como a gente já atendeu várias pessoas assim, a gente já tem esse feeling, né? E aí fui conversando, e eu falei assim, cara, como é a tua autoestima? Aí ele falou, Divina. Aí eu falei, deve ser bem baixa. Aí ele falou, inclusive, se tu adivinhar, eu tenho tão baixa autoestima que eu tô fazendo a faculdade, adivinha de quê? Aí eu falei, de programação. Acertou. Porque o cara que ele tem uma baixa autoestima, ele não quer ficar assim, como a gente tá aqui. Quer Um de aparecer. frente com o outro. Não Ele quer quer aparecer. ficar de frente com o computador, que ninguém vai olhar com ele não vai precisar falar com ninguém e tudo mais. E aí, papo vai, papo vem, eu falei, cara, não é o corte de cabelo que eu vou fazer aqui que vai mudar a tua autoestima. Não é esse corte aqui. Porque a autoestima, ela começa de dentro pra fora. Começou o pastor aí, ó. Ali, Pegou ali, já tem um lado, né? Já tem ali, já pegou hype, né? Não, mas é que é Autoestima comum, começa- cara. Quando você, uma por coisa exemplo, leva a outra. Né? porque, por exemplo, quem entende, né, de teologia um pouco, um mínimo, Sim. né, eu estudei também uma parte, cara, você tá ali conversando, do nada aparece uma oportunidade de se falar Sim, em relação a isso, né? sim. Claro que nem todo mundo tá preparado, então você tem que saber o momento. Eu especialmente, eu gosto daquela pessoa que, aquele cara que é chato pra caramba, você vai num lugar, o cara fala, porque você tem que ir pra igreja, pô, não sei. Eu Cara, nunca gostei disso. Existe um ângulo, Odeio. né, de cada um, existe um momento, enfim. E se você forçar alguém a alguma coisa, vai dar ruim. Ela fica constrangida, ela não vai querer ir de fundo de coração. Ainda mais hoje, na era que nós estamos, da tecnologia da informação. Cara, é uma coisa assim que... Eu sei que é importante esse papel, né? Não tô tirando mérito, mas talvez tenha que dar uma olhada com carinho em relação a isso, cara. Porque acho que muitos jovens, eles estão saindo dessa linha de pensamento porque o jovem já é complexo, né? Daí já tem as dores deles, né? Tem Acho um que livro, aproveita pra cara. falar sobre isso. Tem um livro que fala a seguinte coisa. Jesus é gente boa. Entendeu? Jesus é gente boa. Só que o que queima é o fã-clube. É, né? Entendeu? As pessoas parece que não conhecem o Jesus que pregam. Entendeu? Jesus nunca tentou impor algo pra alguém. Entendeu? Quem quiser vir após mim, venha. E o evangelho deixa muito claro isso também, né? Em relação É o ao livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Mas aí você entrou ali no meio que pastor, meio coach. Aí... Meio coach ali. E aí, cara, foi incrível. Aí a próxima, eu passei ali algumas coisas que ele tinha que estudar um pouco mais e tal. Mas isso aqui ou não? Isso aqui. Faz um ano mais ou menos. Uhum. E aí ele foi, estudou, né? As coisas que eu tinha falado pra ele. Quando ele voltou namorando, mano. É? Olha aí. Mano, cara, é incrível. Se eu tivesse batido uma foto do antes, da primeira vez que ele veio, pra segunda vez... Você já ia vender um curso online. Não De seria relacionamento. a mesma pessoa. Eu juro que não seria a mesma pessoa, cara. Como transformar uma pessoa com corte de cabelo? Marcelo, Ó, arrasta pra cima aí, ó. arrasta. É que nunca foi só um corte, né? Nunca foi só um corte. Cortar Cara, cabelo, todo mundo... Mas é engraçado. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu sei que ali, cara, são muitas pessoas que vão
Então são várias histórias, né? É igual o aplicativo, né? Motorista de aplicativo. Eu sempre, quando eu entro no aplicativo, eu falo pro cara, e aí, mano? Quantas histórias hoje? Porque de certa forma as pessoas têm essa tendência a falar, conversar. Algumas não, né? São meio fechadas. Eu posso falar pra vocês que eu não gosto muito de trocar muita ideia com quem eu não conheço. Eu sou assim, meio fechadão, meio mais assim. Mas se o cara souber me levar ali, não, motorista ou qualquer lugar ali, a gente já consegue ter algum conteúdo. Mas ali de vocês, no trabalho de vocês, cara, é muita gente e cada um vindo de uma forma, de uma São muitas dor. histórias A diferentes. barbearia muitas nossa ali histórias. até eu acho que eu falei pra ti, né? Eu até mudei o lema. Lembra que tu tinha me ajudado lá no perfil? Eu mudei agora, o nosso lema lá é assim, ó. E é real. Minha barbearia é onde amizades são construídas e histórias são compartilhadas. Não, acho que não é só minha, né? É de todo mundo. Todo mundo. Sim. Mas eu usei como... Porque existe uma confiança, né, cara? Isso. Pô, tu senta ali, daí tu vai lá. A princípio, né, quando você não tem essa conexão, acho que é normal ficar fechadão e tal, mas vai, como vocês já estão no ritmo, né? Toda hora Sim. falando, tudo mais, vocês começam a entrar num clima, compartilhando realmente informação, ideias, ou ajudando a pessoa, que isso faz parte todo de um network, e isso faz parte até de uma questão da sociedade, né? Sim. Porque, cara, é fundamental isso, né? Compartilhar momentos, compartilhar histórias e ajudar. E por isso que você tem que estar preparado, porque são vários assuntos. Vai pegar um cara que vai falar de política, vai pegar um cara que vai falar de várias. E cada assunto, cada cliente é personalizado. Isso é padrão, né? O barbeiro, ele é um cara que ele aprende enquanto trabalha. A gente é pago pra aprender. Entendeu? verdade. A gente atende um cara que trabalha com marketing. Aí vem outro cara que trabalha com design. Outro cara que trabalha com produção de conteúdo. Outro cara que é administrador. Uhum. Médico. Quantas vezes eu já tive consulta sem pagar consulta? Quantas vezes? Cara, tô verdade. com uma dor aqui, ó. Aí o Dor cara... nas costas. Isso daí... Eu tenho Ó, vou te passar uma receita. eu tenho um tremor. Até tem um cliente meu que ele é médico ali no hospital aqui em Joinville. Ele é cardiologista. Daí ele falou assim, ó, Guilherme, eu vou te passar um remédio. Deu que remédio? Ele, não, vai te ajudar. A hora que tu for fazer, porque eu falei pra ele, pô, mano, quando eu vou dar um workshop, na época eu tava dando workshop, quando eu vou dar um workshop, alguma coisa, o negócio começa a tremer um pouco a mais, né? Que é normal, cara. Isso é... Nervosismo, bom, psicológico, né? normal. E até é bom pro cara, tá ligado? Uhum. Porque a hora que para de tremer, deu ruim, né? Daí ele, não, vou te dar um negocinho que tu vai ficar... E comecei, daí eu tomei um. Daí eu peguei, fui pro evento e falei, pô, não mudou nada, cara. Daí eu falei pra ele, pô, mano, esse teu remédio aí não funciona. Uhum. Daí ele, não, cara, calma. Então toma 2. Eu tomei 2, daí deu uma segurada. Mas eu tive uma consulta dentro da... Sim. da Lembrando que é um cadeira. médico, né? Ele sabe o que tá fazendo, tá passando ali. Né? Tem umas amiguinhas aí que pega um remedinho ali, não, toma esse aqui que é bom pra caramba, pra dor de cabeça. É Não quer isso daí, não, umazinho. rapaz. Aí você Não, vai lá ver. E Lembrando a que é um função dele profissional. ele é dentro da área dele também, que Sim. é cardiologista, né? Então... Identificou, mas aí... Tanto é que ele falou assim, Guilherme, esse remédio aí que eu vou te receitar, nós na área de medicina usamos quando a gente vai fazer Cirurgia. Entendi. até pra ficar concentrado somente naquilo. Mas é uma questão... talvez... talvez não, pode ser emocional. Porque você tá falando que só acontece quando você sobe no palco ou algo assim. É que assim, ó, eu tenho isso, ele falou, esse é o nome do meu negócio que treme, é tremor sequencial. Tá. Só que a partir do momento que eu começo a ficar muito nervoso, Sim. o Faz negócio treme mais. É como Aham. com qualquer outra pessoa. Se tu ficar Aham. nervoso, tu vai tremer. Só que no dia a dia tu não treme. Aham. Eu não tenho, cara. Eu fico vermelho. Vermelho? Vermelho. Às vezes, quando eu vou dar palestra, assim, alguma coisa. E não é sempre. Ah, mas daí eu fico assim quando Não. eu tô com vergonha, daí é diferente. Não, mas né? não é sempre. É doido, porque não é sempre. Eu não tenho dificuldade de comunicação, né? Aham. Tenho informação enfim, não tenho essa. Já aprendi desde a minha formação a trabalhar isso. Mas em algum momento, sei lá, algum momento ali, eu tenho uma palavra, cara, eu não vou lembrar. Eu vi o David Leonardo falando que ele tem isso aí. Dislexia. Isso, cara. É isso mesmo. Ele tem, depois que ele falou isso, caraca, acho que eu tenho isso. Você tá falando ali, tá dando uma palestra e tal, e de repente levanta uma pessoa, cara. Acabou. Começa a vir tudo na minha cabeça. Ih, cara, será que ela não tá gostando? Ah, isso Será é... que eu errei? Será que... E eu vi que o David falou isso, e eu comecei a perceber, eu tenho isso, eu fico vermelho nesse momento. Que aí eu fico pensando, pô, o cara não gostou. Quer ver eu tá conversando com alguém, e alguém pegar o celular na mão? Aí eu, Parece que a Mas isso pessoa é um não tá prestando indicativo. atenção.
Mas isso é um indicativo. Aí eu falo assim, Na grande maioria das vezes. ixi, será Porque daí a que... pessoa não tá gostando do... Será que ela não tá gostando do assunto? Será que, pô, A aí eu já dopamina que mudo. tu tá gerando tá menor do que a dopamina que o celular gera. Cara, é muito louco. Aí eu tenho essas questões. Mas assim, subir do palco, ficar tremendo assim, é comum até falar pros artistas, né? Cara, você subir no palco e não sentir aquele friozinho na barriga, tem que voltar. Eu Porque tenho aí- isso e não tenho ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu já controlei. Como eu tenho 84 anos de idade, né? É, Eu já fui. de um cara já de vidro. passou, né? Eu já fui b-boy, né? O cara que dança break. Uhum. Então, eu já cheguei a Oh, dançar meu pra 50 mil pessoas, né? Num show. Ó, inclusive, ele Então é trabalha tipo no muito de podcast. boa, né? É muito de boa eu chegar e dar um mortal na frente da galera. Então, tipo, não tem coisa pior do que isso, né? É. Então quando eu chego pra gravar um stories, pra falar em público, o começo dá aquele. Será que vai? Mas depois vai tranquilo. Mas eu acho que o que é pior pra mim é que eu tenho um problema de fala. Eu acho que é um bloqueio, porque eu lembro Tá. que quando eu era criança ali, tinha uns 9 anos de idade. Eu tinha um padrasto que toda vez que eu ia falar alguma coisa, ele sempre me corrigia, né? Sim. Claro, criança, tava aprendendo a falar, juntar as frases e tal. Ele sempre me corrigia de uma forma grosseira. Então, na minha cabeça, é como se tivessem duas frases formadas e na hora de falar, as duas se juntam e enrola tudo. E às vezes eu falo o começo de uma palavra e acaba com outra palavra, entendeu? Então eu tenho que falar abrindo mais a boca, na minha cabeça faz sentido que dá um pouquinho mais de delay, que é pra ver se o cérebro consegue encaixar a frase certa. Certo. Então, entendi. tipo, eu tento me comunicar dessa forma, entendeu? Tentando gesticular mais, que é pra dar esse tempo, entendeu? Inclusive, você que tá assistindo o nosso podcast, deixa eu falar pra você, em relação a isso, é um ponto muito importante, cara. Muita gente procura a gente falar em relação. Eu não falo em público. Isso é um bloqueio normal, tá? É. Todo mundo tem um bloqueio emocional, tá? Se quiser pesquisar um pouco mais a fundo em relação a isso, até suas crenças também, né? Limitantes, enfim. Mas isso é importante você notar o que acontece com você e anotar. Por exemplo, eu falei que eu tenho esse problema e eu já sei que tenho isso e tento trabalhar isso. Por quê? Porque a maioria das vezes você não faz as coisas, cara, porque você tem esse bloqueio, porque alguém te colocou lá na infância. Então, você que não estuda essa parte, lá na sua infância foi bloqueado. Ponto. Não tem como. E aí você tem que trabalhar esse desbloqueio. Então, quando você ouvir algum coach, né, hoje digital, falando aí sobre desbloqueio, novos códigos, novas linhas cerebrais e blá blá, isso é muito importante, real. Não deixe passar. Por quê? Porque isso impede de você criar algo. Então, por exemplo, nós estávamos conversando no bastidores sobre produtos novos, né, de lançamentos e tudo mais. E a gente só não faz porque a gente não tem o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você quer fazer. E aí existe um problema no bloqueio, do medo, né? Que é um dos bloqueios mais poderosos que faz com que você não faz nada. Né? Então, tomem cuidado com o bloqueio, cara. Pesquisa sobre relacionado a isso. Se for possível, comprem curso relacionado a isso, porque isso não deixa você seguir adiante. Não sei se aconteceu com vocês, obviamente vocês vão falar agora, mas, por exemplo, para você se mudar. Para você foi mais, não sei se foi fácil, né? Totalmente. Muito fácil. Agora, tem pessoas hoje que é difícil a mudança, sair de uma região. A pessoa tem medo do desconhecido, né? Todo medo ele aponta pra morte, né? É por Sim. isso que é o medo. Só que aí as pessoas exageram, né? Vamos supor, eu quero me mudar. Vou pra outro estado. É que não tem, Pô, mas será que lá eu vou trabalhar? Será que lá eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu não vou ter tem como você o que empreender, comer? cara, com medo. Não tem. Você vai conseguir, mas vai chegar numa etapa que você para. Por Ó, quê? é que nem eu. Eu tive mais medo de sair de um emprego e trabalhar como colaborador de uma empresa. Que não era tua. De uma empresa, não, de uma empresa para uma barbearia que não era minha, Uhum. do que eu tive quando eu saí da barbearia e abri a minha. Porque depois chegou uma época ali que que eu tava assim, eu tinha muito problema. Eu era muito tímido, não conversava com ninguém. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar nessa barbearia lá, no período da tarde, pô, eu não conversava. Daí chegou o dono da barbearia, o Guilherme, o que tá acontecendo? Tem que conversar com o cliente e tal. Uhum. Eu falei, não. Daí eu pegava e ficava olhando ali, trabalhar, Como, né? E eu falava todo cliente, eu falava a mesma frase, a Sim. mesma coisa. Sabia que eu aprendi inglês assim, cara? Dessa forma? Eu tinha uma época da Eu minha virei vida. barbeiro assim. Eu tô com 102. Você tá com 80, eu tô com 102. Aí, ó, tamo chegando. Cara, eu trabalhava numa agência marítima.
E eu não tinha experiência nenhuma com a língua inglesa. Nada, cara. Eu só precisava de um trabalho e eu descobri que o cara precisava. E como eu, né, tava aprendendo algumas coisas, eu fui lá e eu consegui passar no teste sem falar uma palavra em inglês. E a função precisava falar inglês. Aí ele E eu- falava good night, era DJ ainda. Não, cara. Eu tive. Pegou a Sabe que foi uma padrão, sorte? né? Não, é que foi uma sorte. Foi uma sorte porque eu cheguei na agência e o chefe que ia me entrevistar, ele teve um problema pessoal. E ele saiu na hora da entrevista. Bem na hora que ele falou, cara, vamos falar algo, que tem um texto, um script aqui em inglês e tal. Você vai. Eu falei, beleza. E eu, cara, não falo nada em inglês, cara. E aí eu peguei, tava preparado já pra. Acabou o sonho de entrar numa agência marítima. Nessa hora o cara pegou e falou assim: tocou o telefone dele, eu vou ter que sair. O Marcos, que era meu amigo, vai fazer entrevista com você. Daí ele falou: não, cara, vou te mostrar como é que funciona o papelado aqui e tal. Daí me mostrou o papelado. E aí o que eu fiz? Processo. Então, de muito cedo eu já aprendi que tudo tem processo. Pra tudo tem. Eu sou autodidata, então eu aprendo muito rápido. Por quê? Porque eu aprendo o processo. Aí o que eu fiz? Vai na lógica, né? Foi na lógica. Aí eu peguei e comecei a analisar. Ah, beleza. Aí eu fui com ele na primeira, a bordo do navio. E aí eu vi o que ele falava. Né? Só repetir. Só. Cara, daí eu montei um script. Fui lá no Google, traduzi e era aquilo. Hello, guys. Entrava aí. Capitão. Daí o cara ia lá, já me levava no capitão. Por quê? Porque o cara a bordo, ele não é ser teu amigo, ele não quer conversar com você. Então quando eu dava os códigos pra ele, eu ia lá e falava com o comandante. Aí fui lá, pegava. Eu trabalhei 6 meses, cara. E nesse período, eu aprendi o inglês, ficava ouvindo. E aí É, pra ele começava tá a aprender. praticando, né? E na hora. E aí, Deus, tá, e você nunca foi a bordo sozinho? Em 30 dias, eu não ia a bordo sozinho. Eu Sim. sempre ia com alguém, então eu deixava o cara falar. Mas eu só fingia que tava falando alguma coisa. E foi assim que eu aprendi um pouco, né? Não falo fluentemente, mas foi assim que eu aprendi. Mas desenrola. Mas desenrola. Então, assim, o empreendedor, ele É vai dessa ter, pegada aí. ele vai ter que aprender alguma coisa. Todo dia, né? Eu falo que nós temos 3 perfis. O empreendedor, o técnico e o administrativo. Para ser um cara bem sucedido, eu encontrei, dentro dos meus estudos, uma técnica, que é o quê? Você vai ter que equilibrar esses 3 perfis dentro de ti. Por quê? Porque eu sempre fui muito empreendedor. E o que acontece? Toda semana eu tô com uma ideia nova. Ou todo dia. Sim. Todo dia eu quero fazer uma coisa nova. Por quê? Porque a nossa cabeça empreendedora é assim. E aí você vai ter um problema administrativo. Porque você vai lá, comprei um terreno, pô, montei uma casa ali, beleza. No outro dia olha, pô, cara, mas esse terreno aqui dá pra criar umas 4 casas, né, cara? Em vez de uma. Vai dar mais dinheiro. Para que ali. Aí você fala, não, pô, no outro dia tenho 4 terrenos aqui. Pô, mas pra cima dá pra colocar mais uma casa, né? Aí rende muito mais. Então, o empreendedor, daqui a pouco você tá com um prédio naquele negócio e você não fez. E você tem que ter foco, mano. Ó, o Fox. É uma marca? É tua marca? Não, vou. Quem Já dera. tá oferecendo. Ó, né? já pode, ó. Já falei. Já é uma Mas- ideia de empreendedorismo aqui, ó. Compra Mas é lá que no nem- site. Tem mais essa marca. Mas é que nem tu falou ali sobre o processo. É que eu que nem na minha empresa. Eu tava levando pancada. Tô 5 anos, tava levando pancada. Pô, com. Eu acredito que uma empresa, se ter o sucesso, é que nem o Marcos fala. Tem que ter os 3P. Tá. Pessoa, processo, produto. Uhum. Eu tinha o processo, daí não tinha as pessoas. E tava nessa aí, durante 3 anos. Daí eu falei, pô, vou trazer o meu barbeiro de volta. O que acontece? Quando a pessoa vê a barbearia num nível bom, rodando, o pessoal, opa, aquela barbearia tá diferente. Eu vou tanto pra trazer mais barbeiros novos, né? Uhum. E trazendo barbeiro bom, eu consigo ter novos clientes, o cliente vai ter, tipo assim, a confiança de entrar naquela barbearia e cortar tanto comigo, quanto com o Edu, Uhum. quanto com o Leandro, que vai ter. Daí eu falei, pô, vou trazer. Daí cheguei, e ele tinha, tanto é que ele saiu, eu falei, ele saiu, eu falei, mano, quanto tu quer pra vir? Dele, não sei o que lá. Daí hoje, eu falei, mano, vou fazer uma proposta irrecusável. Que nenhuma barbearia vai te pagar o que eu pago. E hoje ele se tornou o barbeiro mais caro, acho que do Brasil hoje. O passo foi caro. O passe foi caro, não, ele é o Neymar da barbearia. Mas tipo assim, ó, daí o que aconteceu? Hoje a minha barbearia ela tá rodando legal, tá indo bem. Claro que tem muita coisa pra melhorar, mas por quê? Ela tem as pessoas boas. Certo, uma equipe O processo, eu tô arrumando, tá tendo um processo boa. legal. Sim. E o produto que eu corte, né? Corte cabelo, atendimento, cortar cabelo, na verdade, todo barbeiro é obrigado a cortar, né? Uhum. Agora, o atendimento diferenciado. O atendimento é o ponto. É. Por exemplo, hoje eu peguei um Uber
E o carro era aquele clássico, antigão, sabe? Uhum. Meu, sujo, sujo. Uhum. Mas o atendimento do cara foi tão bom, Tu nem ligou pro sujeira. que eu olhava pro sujo e parecia que não tava tão sujo como eu olhei a primeira vez, cara. O atendimento faz total diferença. Total diferença. É que nem aquela amiga feia, É 80-20. que ela é tão gente boa que ela se torna bonita. Né? É legal, né? Cara, na real, assim, Acontece. um bom vendedor, né, entender o processo, ele consegue exatamente transformar tudo. Porque, cara, as pessoas, elas são tão carentes ultimamente de um bom atendimento, porque quando você começa a ter dentro do seu negócio, né, existe hábitos. Na verdade, assim, pessoas, indivíduos têm rotinas, Sim. ok? Grupos têm hábitos. Então, dentro do sistema, por exemplo, barbearia, uma panificadora, um supermercado, ele tem hábitos. Existe um processo ali dentro. E esses hábitos, se você não colocar dentro de um processo, vai acontecer o problema na falta de atendimento. Pode perceber. Converse com um empresário, um empreendedor que tem panificadora. O que ele vai reclamar? Ah, não tem atendente. Ah, supermercado. Mão de obra. Qual que é a mão de obra? Mas, cara, por que você não explicou como funciona o teu sistema lá dentro? Porque as pessoas aprendem. Sim. Claro que você vai ter pessoas que não vão aprender, mas por quê? Porque elas já vão vir então, montando com hábitos ruins, né? Então, vícios, montando né? um processo, quando você tem lá o teu processo dentro do teu negócio, qualquer pessoa que entrar, ele vai aprender aquele processo. É a cultura, né? Você vai trocando aquela vibração, vai aprendendo novas culturas, vai com que a pessoa olhe ali e fala assim, cara, não era isso, mas desse formato é legal, porque ele aprendeu, né? Ele aprende ao sistema. Então, é importantíssimo. Mas essa questão de você ser empreendedor demais e tal, tem um problema. Principalmente na área de vocês. Por exemplo, o cara, às vezes tem um cara que é muito bom, mas ele não é empreendedor. Mas ele é bom, ele é técnico. Sim. E a função dele não é que ele é um CLT. Eu conheço muitos amigos que não são CLT, que trabalham, que prestam serviço. São bons pra caramba no que fazem, ganham muito dinheiro, só que ele não quer saber de empreender. Porque o empreendedorismo é uma coisa que, cara, você cresce com aquilo. Não sei. Eu não consigo não ser empreendedor. Não sei se é. O meu problema é trabalhar a parte Não se vê mais, né? administrativa. Eu não me vejo. Agora, a parte administrativa eu tive que aprender. Finança. Ah, isso Por aí. que a maioria das coisas, né, deram erradas dentro de uma história? Porque o cara não aprendeu finanças, cara. Ele não aprendeu a administrar. E precisa administrar. E aí existe um impacto, porque o administrador, ele olha números, ele vê várias outras questões. Obviamente, né? Você fez administração, não fez? Não. Você que fez. Então, assim, mas assim, vê números e não consegue empreender. Por isso que o equilíbrio. Porque o empreendedor é muito louco. É louco demais. E dentro de uma empresa, tem que ter um empreendedor, um administrativo e um técnico. Se você fechar esse triângulo certinho, a tua empresa, qualquer teu negócio vai funcionar. Porque às vezes você não precisa saber fazer as coisas. Às vezes o dono não é o empreendedor. Sim. Ele é um o bom cara muito administrativo. bom, ou o cara técnico, Ou técnico. e ele contrata alguém pra empreender por ele. Exatamente. Essa é a linha de raciocínio que todo... Cara, você que tá aí assistindo, quer montar o seu negócio, né? Ou, não... Cara, sempre tem coaches que falam assim em relação eu não vou falar para CLT, por exemplo. Eu já costumo falar, não, eu quero que você entenda que você sendo um CLT, você pode empreender. Primeiro passo. Só Sim. tem que perder a questão da coragem. A coragem é o que fecha o cara que gosta, que é CLT. Porque ele aprendeu a É o que aconteceu CLT. comigo no começo. Exatamente. Só que você teve um passo e não... eu tenho segurança no meu trabalho. Não existe segurança pra ninguém. Não, Não. tanto para Não existe empreendedor como estabilidade, negócio. né? Não existe. E, cara, o que eu aprendi você quer dar o passo, você vai ter que ter o desequilíbrio. Não tem como você dar um passo e não desequilibrar. Então, eu quero dar um passo pra frente, mas eu quero que vai dar certo. Não vai, não tem como. Porque Eu pra entrei em você muita caminhar- briga na igreja por causa disso aí, ó. O pastor aqui falando. A Bíblia fala que tem tempo pra tudo. Tem Sim. tempo pra tudo. Só que não fala que tem tempo pra tudo no mesmo dia. Entendeu? É. No mesmo mês. Entendeu? Uma época da vida, eu vou fazer muito uma coisa. E em outra época da vida, eu vou fazer muito outra coisa. Não existe o equilíbrio.
Quem vive equilibrado vive É um cara morno? Vive né? na Como eu média. falei, não tem como você dar um passo tem sem como. desequilibrar, cara. Não tem como. Seu corpo vai pra frente, mas você pensa que você vai cair, aí vem outro pé e Exatamente. equilibra você. A É que nem vida uma E criança andar, aprendendo e a andar é isso, né? é andar. Andar é isso. É. E próprio no Evangelho, eu não consegui encontrar até hoje nada parecido que quem Deus colocou lá em cima, que virou rei, sem passar pelo processo e sem desequilíbrio. Todos na história. Então aí tu chega aí em 2023 achando que, não, eu vou conquistar sem me ferrar. Não tem, cara. Não tem uma pessoa que ficou rico se não perdeu dinheiro. Porque ele tem que aprender como ele perdeu a grana. Não existe. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando eu abri a barbearia, a minha expectativa era das melhores possível, né? Sim. Eu tava numa barbearia, era barbeiro lá, recebia em média de 4 a 5 mil por mês. Daí saiu outro barbeiro comigo, que também recebia essa média de salário. Falei, pô, vamos sair de lá. Se eu ganho 5 mil, a produção é de 10. Mais 10 do cara, então a barbearia aqui vai dar tranquilo, no mínimo, se ficar em 2, né? Nós aguentamos um tranco. Chegamos no primeiro mês, mano, tomei um fumo de 6 mil reais faturado em 2 barbeiros. Uhum. Fraca queda. Daí eu falei, caraca, o que aconteceu, cara? Fiquei bastante tempo matando o que tava acontecendo. Uhum. Trabalhei pagando a barbearia, tipo assim, fiquei trabalhando durante bastante tempo, tirando dinheiro do meu bolso pra manter ela. Mas eu falei, nossa, vai dar certo isso aqui, cara. Isso aqui não tá errado, não. Ou A só empresa precisa é feita saber. pra isso, né? É. Só que, eu juro por Deus, mano. Eu só não desisti na época por causa de um negócio chamado palavra. Falei pra mim, que eu tinha sócio na época, eu falei, ó, mano, eu só vou sair daqui se nós sair no 0 a 0. Pra tu não sair negativo. Eu posso tomar o tranco, mas tu. Daí ele, não, vamos pra cima e tal. Minha mãe na época apoiou bastante. E hoje tamo aí, agora de vento em polpa, graças a Deus, né? Com uma equipe boa. Tanto é que, tipo assim, ó, quando eu falei das pessoas do processo, na área de atendimento eu tenho um vendedor, que trabalhava muito tempo com um vendedor, e o cara vende tudo, cara. Vender não é só vender um produto, né? Uhum. Ele vende um atendimento dele, ele vende como ele vai. A barbearia se porta lá dentro pro cliente, né? E na hora que o cliente vai pra cadeira, eu tenho as outras pessoas que têm especializado naquilo. O cara pode ficar tranquilo que, tipo assim, a hora que ele chega lá, ele vai ser tão bem atendido. Final de semana agora, foi um cliente lá, chegou pra cortar cabelo, daí não tinha vaga pra atendimento. E o cara saiu de lá gastando R$1.000 e poucos. Porque ele comprou outras coisas lá dentro, né? Aham. Então, tipo assim, ó, ele foi com a expectativa de sair, cortar o cabelo e saiu com o produto lá dentro. Legal. E isso demonstra muito que vocês estão começando a organizar o processo e toda empresa tem um processo. Cara, é igual quando a gente, quando vem procurar a gente, a nossa agência, a água aí. Quando vem procurar a agência, né, cara? O cara fala assim, não, porque... Cara, uma agência é um prestador de serviço. Existe uma análise que nós temos que fazer para cada empresa. Por quê? Porque são ângulos diferentes. Sim. São produtos, são nichos diferentes. São visões diferentes. Não é porque eu entendo todo o conceito de cada plataforma que todo produto vai funcionar da mesma forma. Não é? Existem os testes, né? A gente fala sempre, tem que testar. Por quê? Porque o marketing é isso, cara. Não existe uma fórmula, senão todo mundo tava ganhando bem na internet. Mas a internet ainda é uma área, assim, que poucos estão entendendo. Poucas pessoas conseguem compreender, né? E isso é uma forma, assim, ver muita gente fazendo aí, arrasta pra cima, ganhei. Cara, realmente dá pra ganhar dinheiro, mas existe, não é tão... É fácil pra quem já sabe. Não é fácil pra quem tá começando. É um processo onde a pessoa aprende. Porque aí você pode vender... E aí coloca em prática. Você pode vender ali, fiz R$22 mil vendendo um produto online. Cara, parece uma coisa tentadora. Eu falo, meu Deus. Bom. Parece fácil também, né? E mesmo sabendo é difícil, hein? Mesmo sabendo, você cai nesse Tu problema. cai nas aventuras ali do cotidiano que. Não, porque, cara, quem compra. Mas empreender é isso, né? Apagar o incêndio, né? É isso aí, toda hora, 24 horas. Então assim, eu sou adepto o cara empreender. Eu falo, cara, tem que empreender, irmão. Se você tem sonhos, vai ter que empreender. Cara, A forma mais rápida de realizar sonho não é tem empreender, como. né, cara? Não tem outro jeito, eu né, sou cara? estudante, mano, vai ter que empreender. Eu conheço muitas pessoas que estudaram muito, tão profissionais aí como médicos,
que eles não realizaram o sonho deles, mesmo ganhando super bem. Por quê? Porque eles trabalham Tempo. tanto que não tem Não tem tempo para desfrutar. Usufruir do dinheiro. Assim, o que, que o empreendedorismo faz? Vai ter uma etapa que você vai se dedicar 24 horas ao seu negócio, assim como qualquer trabalho. Mas por um período, se você acertar num processo de 5 anos, cara, você vai poder desfrutar enquanto antes. E eu sempre falo para meus amigos, cara, vai empreender. Não, mas eu tô ali na minha empresa, mas cara, começa com um produtinho barato. Eu te explico como você faz. Ó, você vai montar um produto, você vai comprar um fornecedor e você vai vender pra internet. Ah, mas eu não sei. Ah, aprende a vender. Tem curso na internet para que vende. Você vai aprendendo as etapas, entendeu? Ah, eu não sei mexer no Instagram. Cara, vai lá e compra um curso para mexer no Instagram. Pra aprender. Sim. Tudo se aprende, né? E assim é um processo. O empreendedor, ele sempre tá pesquisando, procurando. Tem que ser curioso. Só que aí eu vou falar para vocês, meus amigos. Além disso, de você comprar, de você adquirir o conhecimento, tem que colocar em ação. Porque senão você vai ter a obesidade intelectual ou de informações vou ao banheiro. que você não consegue, Sim. entendeu? Isso é informação. E eu não sei se aconteceu contigo, né? Nesse período que tu teve aí de aprendizados e tudo mais. Sim. Mas assim, colocar em prática. Hoje você está colocando em prática o seu processo. É que assim, ó. É difícil, é dolorido. Só que eu tava conversando esse dia com a minha mãe ainda, comentando, daí eu falei, caraca. Tava mostrando pra ela, eu meio que tava conversando com ela sobre o faturamento, né? Aham. Tinha uma época da minha vida que eu falava assim, agora é CLT, eu entrei numa empresa grande assim, né? Daí eu comecei a ganhar uns 3 mil reais, penso com 18 anos ganhar 3 mil reais em 2014 é dinheiro pra caramba. Dinheiro. Daí, pô, como é que eu vou sair de 3 mil reais com um plano de saúde e vou empreender? Se tu falar isso pra qualquer outra pessoa, até hoje em dia 3 mil reais é bastante dinheiro, né? Uma pessoa vai falar assim, pô, esse cara é louco da cabeça. Sim. E na época eu peguei e também falava isso. Só que chegou uma época da minha vida que eu falei, mano, qual que é o meu sonho? O que eu quero da minha vida? Daí foi onde eu comecei a entrar pra política na época, né? Uhum. 2014 eu fiquei bastante. 2013 eu comecei na política. Foi onde eu perdi um pouco do medo de conversar. Só que o que me ajudou mesmo foi a barbearia. Sim. Porque foi o dia a dia, né? dia a dia com o cliente, assim, foi sensacional, assim. Onde eu, caraca, mano. Cara, como é que eu vou falar chegar naquele cliente ali e vou falar isso? E se chegar um cara famoso, como é que vai ser? Sim, como você vai falar? Como é que eu vou me portar? Será que ele vai perceber que eu tô nervoso? Aham. E acontecia isso mesmo, e o cara ia, né? Os trancos e barrancos, o cara vai. Mas foi um negócio. Ô Gui, deixa eu perguntar pra você em relação à política agora, né? Entrando nessa área, né, cara? Você tá ainda É. envolvido? Como é que você tá? Como que você vê o cenário? Analisa? Tá por dentro? Tá com... Ó, eu já tive mais envolvido. Até 2017 ali, 16, eu tava bem envolvido. Tanto que eu era filiado ao Democratas. Aham. Fui presidente da Juventude Democrata de Joinville durante um período ali. Ajudei em 2014, acho que era regional, né? Ou 16, uma coisa assim. Ajudei na época a candidatura aqui na região aqui do Elton Guerra. Daí em 2018, o meu projeto era 2020, né? 2020. Tanto é que o Democrata estava me ajudando bastante na Uhum. época. E Veio a pandemia. comecei a empreender. Daí eu falei, cara, vou dar um tempo. 2018 eu voltei pra política, na época presidencial. Comecei a conversar um pouco mais, falar sobre mais. Dei uma pausa. 2020, agora, né? Uhum. 2022, acho que, né? 2021. Voltei, perdi uma cacetada de seguidor por causa de opinião política. Uhum. É que assim, ó, eu tenho bastante amigos meus que são petistas. E não é por causa que. Naquela eu não divisão de con- é, esquerda e direita, né? é, Existe, não é porque- existe isso até hoje, mas foi algo muito explícito nas últimas é que a campanhas para pessoa não sabe presidência, né? separar. Na verdade, a pessoa não está envolvida com política, né? Primeiro, eu até, antes de você chegar nesse coisa, você é envolvido com política, você gosta de política, entende qual é o processo? Cara, eu acho o seguinte, cara, a política ela é necessária, né? Ninguém gosta de política, gosta porque gosta. Ela é necessária e a gente tem que discutir ela, né? A minha opinião sobre política é que eu sou de direita, Tá. ponto. Porque, por exemplo, até inclusive indo agora, a gente começar a gravação, você falou que, baseado biblicamente, a esquerda, né? Não é 100% de direita e tal. Só que, na verdade, o céu é capitalista.
O céu é capitalista. Sim, verdade. Porque você só entra lá se você merecer, se você fizer por onde. Certo. Entendeu? O reino só é dado para aqueles que merecem, que fizerem por onde. Entendeu? A vida é assim, né? É A que, vida é é que, assim. cara, é que eu chegar nesse assunto porque é o seguinte, a política, você tem que participar de alguma forma. Sim. De alguma forma. Não precisa, as pessoas pensam assim, eu não gosto de política. Você tem que participar porque tudo envolve a política, É que né? assim, ó, existe vários tipos de política. A política governamental, que é do presidente, coisa. Sim. Existe as políticas da minha empresa. Lá dentro tem as regras, tem as coisas. Existe política empresarial. Tudo onde tem lei e ordem, existe política. É que o pessoal fala assim de política, ele demonizando já, né? Sim. Ah, tudo política é ladrão, tudo que é política é ruim. É como o Então, dinheiro, né? É, Quem tem muito dinheiro tá fazendo coisa errada, né? não pode Não fazer- pode. É. Então, assim, ó, em relação a isso, eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, cara. Nos últimos anos, com essa polarização toda, né? Direita, esquerda e tudo mais, as pessoas esqueceram de saber o que que é direita e o que que é esquerda. Cada Na verdade, nunca souberam, né? mas agora assim, minha opinião é de direita. Ah, então você é Bolsonaro, não sei o que, Ah, tá. arma. Não, cara, eu Levanta acho uma que é a bandeira, né? viés esquerda. Ah, então você é Lula. Existiu isso daí. E existe todo um conceito. Sim. Há muito tempo, onde existem debates, onde existe das duas formas, existe um começo, meio e também um fim, tá? Aí dentro de um sistema existe o que vai ser melhor para uma sociedade, ok? Ponto. Então, se existe a parte do sistema capitalista e existe um outro sistema, que é o comunismo e tudo mais, que existe países que, no meu ver, não dá certo, não deu certo até hoje e não dá certo. E existe mais matanças, né? Os números mostram isso do que Eu acho que a sistema esquerda ela é um capitalista. governo para quem é improdutivo. Exato. Aí, Porque, mas por exemplo, as pessoas que votam na esquerda são pessoas que não empreendem. Porque se conversar com a maioria dos empreendedores, eles vão falar E que eles são demonizam quem empreende. né? direito. Exatamente. A culpa do Quem do não é país tá errado produtivo, é por causa Tá dos esperando empresários. alguma coisa do governo e é isso. por outro lado agora, vou jogar a bola de fogo na mão. A gente sabe que é preciso ter viés algumas das bandeiras da esquerda sendo implementada no sistema capitalismo, porque senão você vai condenar uma minoria, ok? Sim. Aí é aí que é o questionamento. Por exemplo, não tem como, cara, você ser um discurso de direita e, por exemplo, você falar sobre evangelho na mesma frase. Correto? Por quê? Eu vou falar por quê. Sim. Porque existe algumas coisas de um ângulo que não é visto pela pessoal de extrema direita. Não é visto. Então, por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento dentro de uma favela, por exemplo? Será que realmente é culpa de todo mundo que está ali? Será que é culpa de, tipo, uma abordagem policial? Será que realmente a polícia ela executa um trabalho dentro da lei, aonde a maioria pode estar errada, mas existe uma minoria que está tentando se salvar? Sim. Então, como eu vou usar esse pensamento, sendo cristão, dentro de um sistema? Mas, ó, Eu queria que vocês refletissem e falassem em relação a isso. Rafa, Eu deixa eu joguei falar a bomba pra vocês. um acontecido. É que assim, ó, não é porque uma pessoa faz algo de errado que a instituição faz, que eu devo condenar a instituição, né? Não é porque existe um político que é ruim que todo político é horrível. Perfeito. É assim mesmo com o policial. Em 2014, eu sofri um negócio, eu acho que você deve ter visto. Lembra do Ricardo Santos, aquele surfista, um policial aqui de Joinville que matou? Sim. Em 2014 eu saí da minha, tinha saído, acho que era no sábado, fiz serão de manhã, Joinville e Vasco, aqui em Joinville. Eu peguei minha carteirinha de sócio e na época eu acho que eu ia emprestar pra alguém. Eu fui lá, não sei se era emprestar ou alugar na época, né? É o cara que quer ser empreendedor, né? O cara pegava a carteirinha, virava sócio e alugava. Daí, tipo assim, eu peguei e fui na arena. Chegando lá, na descida da ponte ali, tava chegando a torcida organizada junto com. Tava chegando a torcida organizada. Uhum. Na época eu peguei o celular e comecei a filmar. E logo em seguida passa uma viatura. Tocou o carro em cima dos caras. E, mano. Qualquer pessoa onde. É que nem tipo assim, ó, não precisa ter DH. Quando tem um evento muito específico, nós estamos aqui conversando. Se começar a pegar fogo aqui do lado esquerdo, todo mundo vai olhar pra lá, cara. E automático. É. O que eu fiz? Peguei na hora, virei o celular e comecei a filmar.
Na hora, meu parceiro, aquele policial viu, ele falou, agora eu vou te matar. Eu falei, agora, filho. Falei, meus caras vão me pegar aqui, eu tô ferrado. Aí tremeu na base. Mas Aí eu peguei e correu. saí correndo. Fui. Cheguei na panificadora, quase no outro lado, chegou, daí tava lá a viatura. Eu falei, pô, os caras só deram a volta e me pegaram lá na frente, né? Eu falei, pô, agora me ferrou. Daí eu peguei e joguei um celular pra um colega meu, porque daí lá tava a prova que eu não tava fazendo nada de Uhum. errado. O bicho pegou o celular e devolveu pro policial. Eu falei, pô, vai tá de sacanagem comigo. Daí me levaram tal pra delegacia, eu fiquei lá durante quase 4 horas. Mas levando uma sarrafada, mano. Terrorista? Que você entrou como o quê? Não, daí beleza. Daí chegou, eu apanhei e tal, levei, fiquei lá, daí os bichos começaram a bater. Daí falaram, sabe por que isso, né? Tu queria filmar? Daí começaram a xingar de bicha. Daí eles gravaram um vídeo meu, eu xingando a torcida. Daí eu peguei. E naquele dia dele eu peguei, assinei um TC no final. Ele falou assim, ó, tu sabe por que isso, né? Daí eu falei, sei. E eles queriam que no vídeo eles queriam que eu xingasse a minha mãe. Daí eu falei, não vou xingar, cara. Daí ele, não, tu vai xingar. Eu falei, não vou, meu parceiro, tu não me conhece. Daí ele, tu quer que eu te solte aqui pra ver? Daí eu falei, me solta, pô. Não tô fazendo nada de errado. Daí ele, se quiser eu vou no soco contigo. E daí beleza. Daí saí de lá, daí eu peguei e fui pra delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Fiz as coisas certinho que tinha que fazer, né? Dentro da lei. Ia entrar com um processo pra cima do policial, porque eu não tinha feito nada de errado. Certo. Daí passou 2 meses, daí tinha o meu julgamento, daí eu falei no domingo, daí não tinha prova, não tinha coisa assim. Ele pegou meu celular, apagou e quebrou todo o meu celular. Eu falei, pô, como é que eu vou provar agora, né? É minha palavra contra dele, eu tenho só, tipo assim, ó, as pessoas que me viram saindo de lá e mais nada. Daí chegou domingo, na segunda era minha audiência. Domingo, o mesmo policial pegou e matou o Ricardo Santos. Pau, daí estourou. No É isso. jornal. Segunda-feira de manhã eu falei, meu, caramba, esse bicho aí se ferrou agora, né? Segunda fui de trabalhar, daí começa a me ligar, telefone. Daí, número desconhecido, eu falei, pô, não vou atender. Daí daqui a pouco liga minha mãe, ó, o pessoal do Fantástico aqui tá querendo uma entrevista contigo. Quer dar? Daí eu falei, mãe, eu não quero mais me envolver com isso, deixa assim mesmo. Daí ela, não, eu vou dar entrevista então pra ele. Daí beleza, ela deu entrevista pro Fantástico, daqui a pouco liga o Domingo Espetacular. Daí eu atendi na hora, eu falei, queremos dar uma entrevista exclusiva. Uhum. Daí eu falei, tá, beleza, eu vou dar entrevista pra vocês. Dei entrevista pro Domingo Espetacular. Deu 1h da tarde, isso só na parte da manhã, 1h da tarde, SBT me ligando. Também pra entrevista. Eu falei, pô, daí eu tomei gravidade do que tava acontecendo, pô. Eu falei, pô, não é normal, cara. Então esse Ricardo Santos aí era um cara famoso, né? Porque comigo não deu nada, daí nesse meu processo aí, quando aconteceu ali, ele tinha sido só afastado, né? Ele tava afastado do exercício ali e tinha feito uma merda por fora. E ele tava muito louco. Pra não dizer que tava chapado, ele tava muito louco, assim, velho. Tanto é que a polícia esperou mais de 24 horas pra fazer o teste dele ali, pra ver se aguentava o tranco. E tava, tipo assim, teor alcoólico de 4, 5 vezes mais do que uma pessoa comum aguenta, né? E começou, né? Daí eu entrei com um processo junto com a família do Ricardo Santos pra... Indenização do Estado? Não, a indenização foi por último por causa que não valeria a pena. Por mais vale a pena entrar com um processo pra expulsar ele e ele responder como civil. Daí se eu ganhar esse processo é muito mais fácil pedir indenização, né? Entendi. Daí eu e a família começamos. Daí o Ricardo foi pro hospital. Ele deu um tiro pelas costas, ele foi pro hospital. E daí ele pegou e ficou 1 dia, 2 dias, eu acho. O Ricardo morreu. Daí ele pegou. Daí é onde deu tudo o rolo dele, né? Daí entramos com um processo, ele foi expulso, só que ele continuou sendo preso da polícia militar lá. Ficou durante... Administrativo, né? Mas ele foi expulso daí. Não Depois. era pra estar preso lá. Ele só ficou preso lá. Porque aconteceu? Na verdade, nós tentamos trazer a sentença? Não, nós tentamos levar ele pra Florianópolis. Tá. Por que acontecia? Nós conversamos com o advogado, tanto com a minha advogada quanto o advogado dele, o negócio é o seguinte: se levar pra lá, aqui não vai proteger ele. Tanto é que a juíza que tava aqui era... O advogado dele era professor dela. Daí, tipo assim, porra, daí isso aí pesa pra caramba em cima do processo. Daí nós vamos fazer o quê? Vamos tentar levar pra lá pra tentar dar um... E como deu algo muito midiático, o que aconteceu? Foi expulso.
Daí ele continuou sendo preso aqui no 8º ali, Uhum. durante 2 anos. Depois de um certo tempo, nós conseguimos levar ele pro presídio. Daí ele ficou lá, acho que mais uns 4, 5 anos. Acho que ele ficou uns 7 anos. Ele pegou 11 anos de prisão. 11. 11 anos de prisão. É porque eu sempre falo isso, cara. Existe sempre o ângulo. Só É muito que- delicado. É muito delicado falar sobre qual é o melhor Sim. cenário. Porque existe alguns fatos que acontecem tanto de um lado como do outro. Então, por isso que eu sempre falo, eu sou do centro. Eu gosto de analisar os momentos. Existe, cara, na nossa bandeira, tá bem explícito lá no meio. Ordem e progresso. Progresso. Ok? Sim. Tem uma ordem. Nós precisamos respeitar a ordem. E quem fez as ordens e tudo mais, existe hoje um processo democrático, ok? Por mais que você não goste, por mais que você não aceite, existe um processo. Ah, mas o processo é manipulado. Cara, isso aí é uma outra história que eu acho que é muito manipulado e transforma isso numa baderna. O nosso país está Muita cada vez mais, especulação, né? o nosso país está cada vez mais perdendo a força de um país sério, ok? Por conta dessa bagunça toda. E eu comecei essa história aqui não tô defendendo um lado, um outro, mas é para mais falar para os jovens, né, vocês ou pessoas que estão nos acompanhando, para se envolver cada vez mais Sim. com a política, mas para ir nos estudos real, porque existe, cara, muitos hoje jovens, né, cada geração vai passando, grandes líderes, e que estão perdendo de estar na frente para poder mudar alguma situação. Por exemplo, você teve a experiência. Você pode se tornar hoje, sei lá, um membro de uma Câmara Municipal, por etapas, e tentar criar leis e mudar uma visão, porque o que acontecia lá atrás, o mundo lá atrás, já mudou totalmente, cara. Sim. Só que você tem que ter um cuidado, os líderes que estão sendo levantados, para não pegar uma história que foi contada e trazer isso para uma realidade que não acontece. É, que Porque nem o meu fato só para finalizar, dos meus irmãos, também, eles foram presos, foram pro presídio, sem nenhuma passagem nenhum dos dois, por um engano, e simplesmente porque a vítima teve um assalto, a polícia foi buscar, encontrou um veículo, o veículo parado a 100 metros da casa onde eles moravam, a polícia pegou a mulher e falou, com trauma, no momento do assalto, foram eles. Simplesmente isso. Fez 2 pessoas que são trabalhadoras com carteira assinada, certinho, sem passagem nenhuma, ir para uma delegacia, da delegacia já é transferido para o presídio, à espera do quê? De um juiz que não foi até o local. Nem teve audiência de Não, custódia, nada. porque eles estavam na época da pandemia. É um erro atrás do outro. Se você colocar num processo. Mas assim, cara, e existe uma coisa que eu aprendi, que existe cooperativismo dentro do sistema. Então, por exemplo, o delegado, que não deveria existir. O delegado, por exemplo, o que ele escreveu ali é com embasamento do relatório do BO, ok? Sim. E ele pega e leva pra próxima instância, que no caso, pô, tá aqui, os 2 estão prendidos aqui. Aí tem que ter um juiz para julgar se eles vão responder por liberdade ou se eles vão ficar presos. Só que nesse momento houve uma falha, o juiz não foi até o local. E aí o que aconteceu? Ninguém sabia de nada. E aí foram uma semana os 2 dentro do presídio. E aí você olha o erro que eu falo. Então todo o sistema ele tem que ser analisado tem que ter a ordem. Eu acredito que tem que ser uma ordem. E nós temos que respeitar perante a lei tudo, para ter um progresso. Mas aí essa questão da direita e esquerda, do jovem, falar assim, não, porque nós temos que ser desse jeito, não, porque eu aprendi desse jeito, é um pouco delicado. Na minha opinião, que eu acho que nosso dever é pensar num todo, no que é o melhor sistema. No Brasil não se achou ainda que é o melhor sistema, né? Mas tem que pensar porque existem algumas pessoas, uma minoria, que precisa de uma atenção. Precisa. E é fato. Não quer Mas dizer. aí para essas pessoas tem que ter um processo bem definido, porque não é todo mundo que precisa Obviamente não. desse amparo. Hoje eu acho que no Brasil, sei lá, uns 50% de quem recebe algum auxílio do governo não precisaria. Mas você não pode Entendeu? também julgar
todos dentro de uma lata e colocar assim, É que nem, tipo assim, olha, do policial. Não é porque aquele ali fez merda que os outros comigo policiais são todos que eu assim. condeno. Tanto é que eu tenho bastante amigo meu policial. Pois é. Não, sim, Esse eu é o perigo. tô falando dos auxílios, né? Ah, tá. Por exemplo, muitas pessoas usam o auxílio, tanto é que vão votar no governo que mais vai oferecer auxílio, Claro, por bem Isso próprio. existe, né? entendeu? Por exemplo, aqui eu não conheço muito a situação daqui, mas como eu sou lá do norte, eu conheço muitas pessoas, entendeu? Que, vivem querendo auxílio. Pra você auxílio, ver auxílio, como nós estamos atrasados, cara. entendeu? Auxílio. Mas é questão de cultura, eu acho. Não, mas nós estamos atrasados. Um país como o Brasil, cara, o Nordeste, por exemplo, né? Eu não posso falar com tanta. Mas um país como o Nordeste, rico em várias culturas, várias coisas importantíssimas, lá é totalmente diferente do Sul. É totalmente diferente, cara. Ó, Como a gente vai comparar o Sul, colocar isso numa igualdade? Não tem como. O Nordeste Mas ele na rico em A verdade- educação, pô. Por Mas na quantos verdade jovens- quantos, o Nordeste ele é empobrecido pela mídia. Tá, mas quantas Ele é, pessoas sim, claro, mais pobre. Mas da tua a região lá, porcentagem, dos seus amigos? Pensa em 10 amigos. sim, Pensou 10 amigos? pensei. Quantos tiveram a mesma atitude que você? 5. Deu metade. Ainda metade. Agora pensa em 10 amigos seus. Quantos tiveram, sei lá, uma ideia de avançar? 2. Cara, não tem como. Existe uma questão assim, ó. É educação, cara. É cultural, é educação. Mas não posso colocar tudo na mesma medida, os estudos que o cara teve aqui do Sul, com lá. Eu sei que a mídia coloca. Cara, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Totalmente cara. diferente. Ah, mas o Nordeste ele é rico em energia limpa. E por que Mas isso é problema de governo, né? É governo, não governo nacional, mas local. Isso, mas aí como nossos estados são divididos e existe uma divisão justamente para isso, para trabalhar cada, eu não, eu quero falar, não tem como se trabalhar Santa Catarina igual uma cidadezinha, tipo um estado do Ceará, por exemplo. São duas esferas diferentes, cara. Sim. São dois indústrias. Com toda certeza existe pessoas lá que ainda estão trabalhando quase trabalho escravo, ou não recebendo o que deveriam receber. Eu acredito que sim. Mas, por um outro lado, existe também um país que todo mundo está pensando a mesma coisa, em crescer, um estado, né? E isso a direita faz super bem, porque eles empurram, né, o empreendedor, eu como empreendedor, a criar e dar mais expectativa. Mas nós temos que entender que também existe o outro lado. O outro lado que talvez a pessoa não queira trabalhar, como você falou, quer pegar só o... Quer pegar o auxílio? Aí é fácil pegar e jogar pra culpa do governo e tal. Entendeu? Mas é uma leitura dos dois lados, né? Sim. E eu acho que nós temos que criar mais jovens e entrar nessa política, independente se você vai defender A ou B. Só que tem que usar a inteligência para você chegar num assunto onde vai beneficiar os dois lados. O país em si só, porque nós somos um... Mas isso daí eu já acho vem que o instalado, problema- né, cara? Isso aí já vem instalado desde sempre. Porque, por exemplo, uma geração passou com esse costume, né? Ah, vamos esperar, porque naquela época talvez o auxílio dava pra fazer alguma coisa. Agora não dá. Agora não dá mais. Só que ainda é cultural esperar pelo auxílio. Exato. E aí acaba que, como não dá mais, aí acaba que vão ficando cada vez mais pobres. Entendeu? Cada vez mais pobres. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que eu conheço lá de cima acabam que buscam pelo auxílio e tudo mais. A minha família, o único auxílio que eu lembro que a gente pegou até hoje do governo foi o emergencial ali na pandemia. Agora, fora isso, não me recordo. Mas por quê? Porque a gente sempre pensou, poxa, até meus 6, 7 anos, meu pai ele era bem de vida, via com a minha mãe, a gente tinha uma boa vida lá. Mas depois disso, eu e minha mãe, a gente passou por um aperto. Só que, mesmo com esse aperto que a gente passou, uma dificuldade, a gente conseguiu sair. Então, por que eu acho hoje que quem quer dar um jeito, quem quer vai lá e resolve, que tem que ser resolvido? Porque teve uma época da minha vida, que nesses 9, 10 anos, que eu morei numa casa que tinha uma parede que não tinha. Então, não tinha parede. Entendeu? Então, se a gente conseguiu sair de lá, construir uma casa, Sim. hoje a gente aluga lá lote. Então, pô, se a gente saiu da merda, acho que qualquer pessoa consegue sair da merda desde que queira, tá ligado? O grande problema é que não tem mas nesses a nossos dois vontade, né? casos que eu acabei de citar, 5 resolveram vir pelo outro lado e 2 do lado dele. Por quê? Porque assim, é natural essa questão. Você vai ter pessoas que vão... por mais que eu queira que as pessoas pensem como eu Sim. vou precisar das pessoas que não pensem como eu.
Eu vou necessitar de pessoas que, por exemplo, É que não se vão todo mundo conseguir. virar empreendedor, não... Já acabou? Não tem Acabou. emprego. Por isso que existe um erro, É. eu acho, no nosso sistema, nessa ordem toda, de achar que todas as pessoas vão conseguir. Não, eu nem acho que todo mundo deve ser empreendedor, não. Nem acho. Eu acho que a É pessoa melhor pode... não, é melhor que não. Eu acho que a pessoa pode, tipo, ganhar bem fazendo o que ela faz, entendeu? Agora, claro, todo mundo pode ganhar mais, né? Todo mundo é... Você não pode se acostumar. Agora não pode, é claro, você fazer muito mais, né? Dentro de um sistema, por exemplo, você ali, pô, cuidar do seu terreno, deixar tudo certinho, né? Pagar seus impostos, e aí o vizinho não fazer isso daí. Aí o vizinho deixar tudo uma bagunça, sabe por quê? Se você faz, você já paga o teu imposto. E isso não é um sistema, não tem como você trabalhar numa sociedade assim. É. Não existe isso, né? Gente, cara, a gente falou sobre tudo mais um pouco aqui. Já estamos beirando já o nosso finaleira. Quero deixar aqui a oportunidade para vocês. Acho que daria até 2 ou 3 podcasts aqui para falar tudo, né? Fala, contar a história de cada um aí. De cada um. Não dá, né? Mas assim... Eu tenho 84, ele tem 102. 102, Ah, eu tenho 20. Você Sou tá bem na... novo. Mas, gente... Você já vendeu o Rinodê? Oi? Já vendeu o Rinodê? Já. Ah, então. E Mary Kay Produtos também. Rivone. O Jequiti. Gente, ó, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da rapaziada, rede social aí do Dudu. Barbeiro Edu, não tem erro. Barbeiro Edu. O meu é olivin.br. Aí é difícil, mas ele é oficial, né? Ele é verificado. É só procurar o Guilherme Oliveira verificado lá, acho que já Tá já aparecendo aí embaixo aí o outro Gui. Faz um truque ali na Barbeiro edição. Edu, underline. Fácil. E também barbearia 5 estrelas pra você quiser conhecer lá a rapaziada de perto, dá um pulinho lá, fica na rua São Paulo, no... Qual é o bairro ali? Pelo lado do Condor. Ali é a divisa de 3 bairros, né? Itaú, Bucarém e Floresta. Vai Mas pela fica São no Itaú Paulo. ali. Vai pela São Paulo que não tem erro. Rua São Paulo ali, vai chegar antes do Condor, à direita, você já vai encontrar ali barbearia 5 estrelas. 5 estrelas. Pra você que é VIP, você já sabe, né? Sua barbearia é 5 estrelas. Cara, tem um aplicativo bem da hora lá que você Vai fazer agendamento, o cliente acompanha a comanda dele tá lá dentro lá, sabe quanto tá sendo usado lá dentro lá. É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, trocar essa Valeu. ideia aí. Até a próxima, né? Vamos ver aí o que Até a a gente pode próxima, fazer né? até a próxima. Pode fazer mais alguma E pra coisa você por que aí. acompanha a nossa, toda semana aí, o nosso Grupo Marca, vai ter os cortes, né? Você vai encontrar os cortes aqui de alguns assuntos. Também nas redes sociais, você encontra outro papo. Se quiser falar sobre empreendedorismo, procura a gente. Falar sobre marketing, procura a gente. Clica lá no botão que a gente vai estar trocando uma ideia bem bacana. Até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau.